Bom dia, galera. Bom dia, sexto ano. Então vamos lá fechar aí, né, a nossa apostilinha 2, tá? Vamos fazer o estudo aí do último módulo, né, que refere-se aí às alterações climáticas. Não vamos esquecer que nós estudamos sobre, sobre as questões atmosféricas, né, nesse módulo aí. Nós vimos lá os elementos climáticos, os fatores climáticos, nós vimos lá é, as camadas da atmosfera, quais são aquelas, né, consideradas as mais importantes ou a mais importante, né? Então, vamos agora dar início, né, à finalização, né, do nosso apostilo com as alterações climáticas. Bom, antes de eu começar a fazer a leitura dos tópicos aqui e explicar para vocês a matéria, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de mudanças climáticas, pode fazer alguma confusão na cabeça de vocês aí. Como, por exemplo, nossa, o professor Patrício disse que o que muda é o tempo, não é o clima. Agora ele colocou ali, né, tá no título ali, alterações, mudanças climáticas. Bom, galera, realmente quem tem a mudança ali momentânea, né, o que pode se modificar a qualquer hora do dia, é o tempo. Só que tem algumas questões importantes, algumas detalhes negativos que vêm nos últimos anos aí, modificando, alterando o clima do nosso planeta. Primeiro, dinâmica terrestre. O que a dinâmica terrestre tem a ver com o entendimento disso que eu acabei de dizer para vocês? A gente observou naquele documentário que eu mostrei para vocês, lá no início do ano, que a Terra ela era muito quente, parecia uma bola de fogo, depois ela se resfriou, depois ela esquentou, depois ela se resfriou de novo. E atualmente nós vivemos um aquecimento global. Então a gente nota que o nosso planeta, né, a dinâmica, o que é dinâmica, né? As alterações, né? Tudo muito dinâmico, muito rápido, tudo se modifica, né? O nosso planeta ele passa por várias alterações desde o início da sua formação. Desde quando o nosso planeta ele se formou, ele passa aí, sem dúvida alguma, por alterações. Só que algumas alterações estas que nós vamos estar estudando nesta aula, a gente vai estar observando aí que um dos principais responsáveis é, sem dúvida, nós, seres humanos. Aí, olha só esse tópico. Percebe-se que as regiões mais próximas aos polos, e portanto os mais frias, foram as que mais sofreram as consequências dessas variações. Variações essas que eu acabei de dizer para vocês anteriormente. As alterações que o nosso planeta passou, né, nesse decorrer, desde o processo de sua formação. Nas regiões mais próximas à linha do Equador, por sua vez, foram mais evidentes as alterações em relação a períodos mais chuvosos e secos, chamados de períodos pluviais e interpluviais, quando ocorreram mudanças nos domínios naturais, com o aumento e diminuição das áreas ocupadas por florestas equatoriais e tropicais, savanas e desertos. Então, a gente consegue entender por aqui, né, que o índice pluviométrico, né, o índice de precipitação também no mundo, ele se alterou de acordo com as mudanças que o nosso planeta tinha, como, por exemplo, se ele era muito quente, parecia uma bola de fogo, né, no início de sua formação, automaticamente a gente não conseguia observar ali chuva. Depois a gente sabe que teve aquela chuva de meteoro, que já não é essa chuva propriamente que eu quero explicar para vocês aqui. Favorece o resfriamento, a consolidação, né, das camadas mais quentes e a solidificação, né, do magma, a formação da terra ali do nosso chão, né, do solo. E automaticamente a gente observa que quando começa a esquentar o nosso planeta, dá origem às áreas verdes, o índice pluviométrico ele também aumenta. Então, ali a gente consegue observar uma grande mudança, uma grande alteração no planeta Terra. Automaticamente, a gente observa hoje
áreas que chove muito, vai dar origem a florestas equatoriais e tropicais, e áreas que ainda chovem pouco, que vai dar formação de savanas e desertos. E as mudanças climáticas que vêm acontecendo no nosso planeta, elas vão estar interferindo diretamente nessas áreas aqui, tanto nessas florestas, quanto nesses desertos. Esse vai ser, então, o foco, né, dos nossos estudos. Agora, eu poderia estar passando pela cabecinha de vocês, mas por que vem ocorrendo tantas modificações? Primeiro, vocês viram que o nosso planeta ele faz isso naturalmente. Nós entendemos isso lá dentro daquele documentário que foi passado e explicado para vocês. Porém, a gente não pode esquecer que nós, a ação antrópica, ou seja, nós, seres humanos, também temos uma grande responsabilidade nessas alterações. Nós já vimos que nós temos o poder de modificar a litosfera. A partir do momento que o homem praticou a agricultura, ele fez uma alteração, uma modificação. E vamos ver aqui também que o ser humano ele tem a capacidade de modificar a atmosfera, causando assim mudanças climáticas. Olha só o primeiro tópico que ele diz. A emissão de gases produzidos por atividades humanas, com destaque, olha só, principalmente, galera, a emissão de gases tóxicos que nós produzimos através principalmente da queima de combustíveis fósseis, é tida como a principal causa das mudanças climáticas no mundo. O que seria gases poluentes, gases tóxicos vindos de combustíveis fósseis? Esses combustíveis fósseis serão simplesmente petróleo, carvão mineral e gás natural. A gente sabe que esses três eles se formaram através de processos, né, desde lá do início, da morte de animais marinhos, a morte de dinossauros que passaram por processo de compactação, processo químico que foi da origem aos combustíveis fósseis, no caso aqui, o petróleo. Sabemos que houve o soterramento das florestas por um certo momento, que contribuiu muito para a formação de carvão mineral. E o homem utilizou esses recursos para serem, né, comercializados entre nós, e esses recursos, infelizmente, eles geram aí poluição no meio ambiente. E essa poluição no meio ambiente, vocês vão entender melhor daqui a pouco, geram mudanças climáticas. Bom, quando a gente fala de poluição do ar, a gente sempre vai lembrar a poluição do ar, simplesmente nas áreas urbanas. Não. Nós temos também a poluição do ar nas áreas rurais. A poluição do ar nas áreas urbanas, coloquei a imagem para vocês aqui, é mais fácil a gente entender. O escapamento desse caminhão, o escapamento do meu carro, do carro do seu pai, a chaminé das indústrias. Isso tudo é o quê? Queima de combustível fóssil. Isso tudo é queima de combustível fóssil. Isso tudo vai alterar o clima. Repito daqui a pouco, vocês vão entender por quê. Tá? Que a queima de combustível do petróleo, queima de carvão mineral, de gás natural. Por que isso tudo vai gerar modificações no nosso planeta? Porém, existe também a poluição do ar nas áreas rurais. Professor, como? Hoje nós temos aí aviões, né, que jogam agrotóxicos, entre outros produtos químicos, nas grandes lavouras, daqueles grandes agricultores. Aquilo ali, grande parte, é o quê? Evapora. Vai para onde? Para a atmosfera. Está contribuindo, sem dúvida, para quê? Para uma alteração climática. Aqui na imagem, inclusive, nós estamos vendo aqui a incineração de lixo, comentei com vocês sobre isso na última aula, também não é uma questão positiva, né? Vai liberar fumaça, vai liberar poluição, isso vai para a atmosfera. As queimadas, muitas pessoas ainda acham que a maneira mais fácil de praticar agricultura é você queimando aquele vegetal que já gerou produção, para limpar a terra e está produzindo de novo. Isso também contribui para a poluição do ar nas áreas rurais. Então, para começar a entender, a ação antrópica ela está ligada diretamente às mudanças climáticas, ou seja, nós seres humanos, nós que estamos vindo aí nos últimos anos contribuindo muito para mudanças climáticas. Professor, mas isso também não é uma questão natural? Ela é uma questão natural até o certo ponto onde o nosso planeta, onde a natureza, ela age por si própria.
Se o globo terrestre, o nosso planeta, ele um dia foi quente, ele se congelou, ele se resfriou, ele derreteu, virou aquecimento global, até um certo ponto isso foi ocasionado de maneira natural. O próprio planeta, a própria natureza cuidou de lidar com esses processos. Mas nos últimos anos, nós, seres humanos, nós estamos contribuindo de maneira negativa para a aceleração desse processo que até então ele era natural. Primeira questão que a ação antrópica, ou seja, que nós, seres humanos, nós estamos vindo aí alterando. Olha só, a poluição do ar se dispersa por áreas distintas do globo terrestre. Ou seja, quando eu gero poluição, seja na área urbana, seja na área rural, essa poluição, o vento pode estar soprando essa poluição e saindo de áreas muito poluídas até mesmo para áreas menos poluídas, né? Como a gente pode observar pela imagem, onde eu tenho uma grande concentração de poluição hoje? Na Antártica. Professor, mas na Antártica nem tem países. Você já explicou para nós que, inclusive, de acordo com a maneira que eu vou utilizar para poder dividir o mundo em continentes, nós nem temos a Antártica, né? Porque a gente, do ponto de vista populacional, econômico, cultural, na Antártica não tem pessoas, não tem indústrias, não tem agricultura. Então, como que na Antártica pode ter poluição? É o que eu acabei de ler para vocês, né? Poluição de algumas áreas menos ou mais poluídas podem ser canalizadas pelo vento e ser levadas para uma área em si. Infelizmente, essa área que nós estamos vendo aqui é a Antártica. E lá na Antártica é onde eu tenho o quê? O buraco da camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? Já expliquei para vocês lá no início do ano, mas vamos voltar rapidamente. Então, a gente sabe que em volta do nosso planeta eu tenho uma camada, essa camada está envolta, né, do gás de ozônio. Esse gás é responsável pelo quê? Ele é responsável para filtrar os raios solares. Consequentemente, se não tivesse a camada de ozônio, não teria um filtro, né, uma barreira ali, segurando um pouco a força dos raios, a intensidade dos raios solares, talvez não existiria vida no nosso planeta. Né? A Terra ia ser muito quente, automaticamente ia ser impossível viver, principalmente nas áreas equatoriais, tropicais do nosso planeta, que é onde, no caso, do nosso país, vocês viram na última aula, que nós somos um país com dimensões continentais e o clima predominante do nosso país são os climas quentes. Então, o Brasil, por exemplo, seria uma área que talvez não conseguisse suportar as temperaturas quentes se não existisse a camada de ozônio. O que vem contribuindo muito para ocasionar o buraco da camada de ozônio? Então, entendam, grande parte da poluição do nosso planeta, os ventos levam para onde? Lá para a Antártica. A Antártica, galera, ela está no centro do nosso globo, está bem no centro do nosso planeta, né? E o que vai contribuir muito para isso aí? Os CFCs. CFCs é um tipo de tecnologia que vem no ar-condicionado do carro do seu pai, no ar-condicionado que você usa na sua casa, em frascos de desodorante. E quando esse CFC ele entra em contato com a atmosfera, contribui para gerar aí esse buraco na camada de ozônio. Além desse CFC, é claro que nós temos esses gases tóxicos liberados através da queima de combustíveis fósseis, que vão estar contribuindo para criar esse buraco justamente dentro de onde? Dentro da Antártica. Então, esse acúmulo de CFC, esse acúmulo de poluição, de gases tóxicos, acumula dentro de um lugar só, no caso, como eu já disse para vocês, a Antártica, e vem gerando ali o quê? Um buraco. Nós chamamos de buraco na camada de ozônio. A imagem retrata muito bem o que eu estou dizendo para vocês. Olha só em setembro de 1979. Agora, olhem só em setembro de 2018. 79, praticamente, né? Já existia uma mancha aqui. Agora, olha só como é que essa mancha cresceu aqui anos passados.
Isso significa que de 79 para 2018, as produções industriais elas aumentaram, as frotas de automóveis aumentaram, a queima de carvão mineral aumentou, o uso de CFCs também aumentaram, automaticamente aumenta, então, o buraco na camada de ozônio. Naturalmente, se eu tenho um buraco nessa camada de ozônio, quer dizer que o Sol está batendo nessa região da Antártica com maior intensidade, aumentando o quê? A temperatura desse continente. Isso é um ponto positivo? Não. Isso é um ponto negativo. Isso aqui, galera, vai contribuir para um outro problema aí, que vai contribuir para a alteração, a mudança no clima do nosso planeta. Isso aqui, inclusive, vai contribuir, além de mudar, para poder estar mudando o clima do nosso planeta, vai estar contribuindo também para a elevação do nível dos oceanos, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Uma outra questão a ser discutida, que é sobre o efeito estufa. O que é efeito estufa, galera? O efeito estufa é um fenômeno natural que impede o resfriamento excessivo da atmosfera terrestre. Agora, como ele ocorre? Bom, quando eu for explicar para vocês sobre a formação do nosso planeta, eu disse também que o efeito estufa ele é muito importante para que haja vida no nosso planeta. Se não fosse a camada de ozônio, nosso planeta seria o quê? Uma bola de fogo. E esquentar muito a temperatura. Principalmente, como eu já disse para vocês, nas áreas intertropicais, nas áreas mais quentes. Agora, se não fosse o efeito estufa, nosso planeta seria o quê? Um picolé. Nosso planeta, durante a noite, depois que o Sol fosse embora, ele ia se resfriar, ele ia congelar, automaticamente aqueles países que estão mais próximos do Polo Norte, principalmente do Polo Norte, esses países iriam virar o quê? Um picolé, dificultando automaticamente a vida das pessoas. Então, olha só o que é o efeito estufa. Muito bem feita essa imagem, mesmo que vocês tenham na apostila. O Sol ele bate na Terra e automaticamente, quando ele bate na Terra, parte da energia, do calor do Sol, olha só, é absorvida e parte é o quê? Refletida, ou seja, parte é liberada para o espaço. Esse calor que fica absorvido do nosso planeta é o que vai fazer com que a Terra não congele, é o que vai fazer com que a Terra não vire um picolé, um sorvete, durante a noite. Até o outro dia, até o Sol raiar novamente, automaticamente ele vai estar liberando o quê? Todo o calor que foi absorvido durante o dia através da radiação solar. É a mesma coisa, vou dar um exemplo para vocês, a gente pensar lá numa estufa de salgado lá na padaria. Para que eu coloco o salgado na estufa? Para manter o salgado aquecido. Esse salgado pode ficar aquecido durante o dia todo, desde que eu mantenha essa estufa ligada. Então imagina a estufa como o efeito estufa. Imagina lá o salgado dentro dessa estufa como o nosso planeta. Enquanto a estufa estiver ligada na tomada, seria como o Sol mandando radiação para a Terra, né? Que é esse suposto salgado que está sendo a nossa Terra agora. Agora, se eu desligar a estufa, esse salgado ele vai resfriar momentaneamente? Claro que não. Ele vai liberar o calor, o salgado ele vai liberar o calor dele aos poucos, mas vai chegar uma hora que com a estufa desligada, esse salgado ele vai acontecer o que com ele? Ele vai ficar frio. É o mesmo processo do efeito estufa do nosso planeta, né? É a mesma coisa do Sol estar ligado na tomada, mandando radiação solar para o nosso planeta. Nosso planeta absorvendo esses raios solares, sugando esses raios solares, para quando eu tirar da tomada o Sol, desligar o Sol e vier à noite, a Terra vai conseguir ficar aquecida, ela vai liberar o calor refletido durante o dia, até que possa sair o Sol novamente. Por isso, a Terra não congela. Agora, o que o ser humano, o que a ação antrópica vem fazendo, galerinha?
Nós estamos queimando muito combustíveis fósseis, como eu já disse para vocês. Aqui a gente observa aí a queima de chaminés, provavelmente de indústrias. Isso aqui está contribuindo para quê? Para o aumento do efeito estufa. Vocês já entenderam que para existir vida no nosso planeta, eu preciso do efeito estufa, eu preciso de calor na Terra, eu preciso de calor na Terra, para que ela possa se manter aquecida durante a noite. Beleza. Só que esse excesso de poluição que nós estamos causando está aumentando muito o quê? A liberação de CO2. Esse CO2, até um certo limite, que é o gás carbono, até um certo limite ele é muito bom, a Terra precisa dele para sobreviver. A partir de um certo momento, ele já não é benéfico para nós, seres humanos. Para vocês terem noção, a Terra tem que estar mais ou menos 15 graus, tem que ter, né, 15 graus de aquecimento. A partir do momento que ultrapassa esses 15 graus, 15,5 que seja, ou menos, eu já começo a ter o quê? Alterações climáticas. Então, o excesso de CO2 que nós, seres humanos, ação antrópica, estamos liberando no nosso planeta, está afetando de maneira negativa o efeito estufa, contribuindo para alterações climáticas. Aqui é a mesma imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, olha só. Essa, a primeira imagem, olha só aqui, ó. Gases, efeito estufa. Agora, com muita liberação de CO2, gás carbono. Olha o que acontece? Aí, o Sol já não consegue irradiar tanta iluminação, tanto calor, tanta iluminação, porque tem aqui uma camada de poluição. O que ele absorveu, muitas vezes não consegue ir para onde? Para o espaço sideral, não consegue vazar para o espaço. E uma parte tem que vazar para o espaço, porque se não vazar para o espaço, vai ficar o quê? Mais quente do que o normal aqui dentro, galera. Entenderam? Então é isso que está acontecendo com o efeito estufa. Então o Sol ele precisa bater no nosso planeta, vai gerar o processo de refração, né? Vai ser refletido os raios solares, olha lá. Ele vai ser disperso pelo espaço sideral e uma quantidade necessária fica absorvida para manter aqueles 15 graus de aquecimento que eu falei para vocês. Só que se eu estou liberando muito gás carbono, infelizmente, olha o que vai acontecer. A radiação ela diminui, porém o que consegue ser absorvido fica preso, só que fica preso em excesso. Olha lá, efeito estufa ampliado. Aí o que está acontecendo com o nosso planeta? Ele está ficando aquecido além do limite. Isso nós chamamos de quê? Aquecimento global. Processo esse que fala-se muito nos meios de comunicação e vem sendo muito discutido principalmente pelos países mais ricos do mundo. Professor, por que os países mais ricos do mundo? Porque os países mais ricos do mundo, pessoal, eles são os mais industrializados. Então, eles são os que acabam liberando mais poluição no meio ambiente. Porque os países mais ricos do mundo, normalmente, têm as maiores frotas de automóveis do mundo. Está contribuindo para liberar muito CO2 no meio ambiente. Então, esse excesso de CO2 que vai gerar um buraco na camada de ozônio, que vai aumentar o calor na Terra, vai modificar o efeito estufa, vai criar o aquecimento global, isso tudo vai influenciar para termos uma mudança climática, para termos uma alteração ou alterações climáticas. Olha só que interessante esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. De 1980, olha só a emissão de CO2, que é o gás carbono. Olha só 2020, como é que isso aqui subiu, galerinha. Olha, consequentemente, a temperatura. Consequentemente aqui, está de 1935, 1940, já subiu, depois ela diminui um pouquinho a temperatura, foi oscilando, oscilando, oscilando. Quando vem aqui, principalmente a partir de 1975, ela tem bem menos oscilação, e a temperatura do nosso planeta é o quê? Ela aumenta. Eu costumo dizer, inclusive, que a Revolução Industrial ela foi um grande responsável pelo aquecimento global. Imagina hoje, né, o nosso carro que a gente está andando ali.
Ele queima o quê? Combustível fóssil, ele vai estar queimando ali derivado do petróleo, a gasolina, no caso. Imagina lá atrás, na época dos nossos tataravós, não existia o carro através da queima de combustíveis. Era carroça, era o cavalo que puxava a carroça. A carroça era o meio de locomoção. Então, automaticamente, a gente entende que a carroça não gerava CO2. A partir do momento que o homem foi criando novas tecnologias, essas tecnologias eram ou são envolvidas a queima de combustíveis fósseis, é ali que começa o aquecimento global. Então, quando começa a aparecer as primeiras indústrias, essas indústrias deixam de ser indústrias que eram movidas pela força humana, por uma força animal, e começa a ser movida pelo vapor, começa a ser movida pela queima de algum combustível fóssil, como o carvão mineral. Ali começa, então, o aquecimento global. Consequentemente, junto com o aquecimento global, começa a aparecer as mudanças no nosso clima. Olha só esse mapa que legal. Mundo, emissão de dióxido de carbono, né, toneladas por habitantes por país em 2011. Quanto mais escurinho, quanto mais roxinho, mais toneladas de CO2, né, dióxido de carbono, ele libera. Olha só os Estados Unidos. A gente vem aqui, né, pega aqui alguns países que não está tão escurinho assim, né, mas que contribuem muito. E a gente observa que os países que estão mais para cima aqui, que são os chamados países do norte ou desenvolvidos, são eles sim os principais responsáveis. A gente observa que os países do sul, que estão mais abaixo da linha do Equador aqui, a gente observa que está mais clarinho, né? Então acaba liberando menos dióxido de carbono. Com o passar dos anos, vocês vão entender isso aqui. Esses países normalmente são países que vivem muito da agricultura, então eles não estão liberando muita poluição. Agora, quanto mais rico um país, mais industrializado ele é, mais poluição, infelizmente, ele libera no meio ambiente e contribui para o aquecimento global. Uma outra consequência aí, ó, do aquecimento global, consequência essa, inclusive, que vem lá de trás, que eu expliquei para vocês, o buraco da camada de ozônio. Vocês viram que o buraco da camada de ozônio está em cima de uma área o quê? Polar, que é a Antártica. O que está acontecendo, então? O aumento da temperatura vai gerar o degelo. Esse degelo vai, ou seja, descongelar principalmente as áreas de altas montanhas, por influência da altitude, elas são muito frias, congeladas, vai descongelar esse gelo. E também vai descongelar o gelo das regiões polares. Agora, vamos raciocinar comigo aqui. Nós temos hoje no planeta, em porcentagem, 70% água, 30% terra, 30% são os continentes ou ilhas. Imaginem comigo esses 70% de água aumentando devido ao aquecimento global. E está acontecendo isso. A temperatura do nosso planeta está aumentando, ela está gerando o degelo, está descongelando o gelo de altas montanhas, como também de regiões polares. Automaticamente, galera, vai acontecer o quê? Vai aumentar o nível do mar, vai aumentar o nível dos oceanos. Olha só, degelo em altas montanhas, regiões polares, aumenta a quantidade de água em estado líquido, passa do estado sólido, passa para o estado líquido, o que contribui para a elevação do nível médio do mar, além de absorver mais calor dos raios solares do que o gelo, acelerando ainda mais o processo de aquecimento. Olha só esse mapa. Olha o título dele. Mundo, cidades portuárias com risco de alagamento devido ao aumento do nível do mar. Então, olha só, 70% do que é água, 30% é terra. O que vai acontecer se continuar o aquecimento global? Se continuar derretendo as geleiras? Já entenderam, é claro, vai aumentar o nível dos mares. E aquelas áreas que são banhadas pelo mar, o que vai acontecer com elas? Galerinha, infelizmente essas áreas vão sumir do mapa. Nossa, professor, mas eu estou vendo que aqui no Brasil está cheio de cidades com risco de alagamento devido ao aumento do nível do mar até 2070.
Quer dizer que então, tipo, o Rio de Janeiro ele vai começar a sumir do mapa? Sim, galera, vai sim. A água tende a aumentar e invadir a cidade do Rio de Janeiro. Não é só o Rio de Janeiro no Brasil, não. Toda a área litorânea aqui, ó, ela vai ser o quê? Ela ela vai receber essa influência do aumento do nível do mar. Observe que no mundo inteiro, todos os lugares, todos os países, as cidades que que estão localizadas próximo do mar, todas essas cidades irão sofrer, com maior ou menor grau, o aumento do nível dos oceanos, dos mares que os banham, né? Automaticamente, vários locais do nosso planeta podem sumir do mapa, sim. Imagina essas áreas aqui, ó, na Oceania, como Nova Zelândia aqui, ó, que é uma ilha. Esse monte de ilhazinho onde eu estou passando o mouse aqui, que fica na América Central. Essas outras ilhas aqui, tem parte aqui na Ásia, onde eu estou passando o mouse, tem parte também que pertence aqui à Oceania. Galera, isso aqui vai sumir. Isso vai tudo sumir do mapa. Infelizmente, isso tudo vai sumir do mapa se o ser humano, se nós, seres humanos, continuarmos a utilizar esses recursos naturais, no caso, combustíveis fósseis, de maneira desordenada, né? Isso pode ser solucionado? Existem várias conferências no mundo, né? Várias reuniões entre vários países do mundo, principalmente aqueles que mais contribuem para o aquecimento global. A gente chama de G20 grandes. As 20 grandes potências que contribuem para a emissão de gases poluentes na atmosfera. Eles fazem uma reunião entre eles e criam ali metas, objetivos a serem alcançados, com a intenção de diminuir essa poluição no meio ambiente. Porém, o ser humano, devido à sua ganância, devido à vontade de querer obter cada vez mais dinheiro, muitas vezes ele não se preocupa com essa questão ambiental, e se preocupa sim com a questão financeira. Então, eu espero que vocês tenham entendido os motivos, né, que nós temos que levar em consideração, que vem modificando o clima do nosso planeta, né? Lugares que era para estar chovendo, está seco. Lugar que era para estar muito seco, está chovendo. O lugar que era muito seco está mais seco ainda. Lugares montanhosos, onde o topo das montanhas eram vida inteira, que possuíam neves eternas, que são aquelas neves que nunca supostamente eram para não descongelar, elas vêm descongelando. Lá na África, por exemplo, nós temos o Monte Kilimanjaro, que é o ponto mais alto do continente africano. Parte do pico dele vem descongelando nos últimos anos. Isso é consequência do quê? Do aquecimento global. Então, o homem ele precisa abrir o olho, criar uma maneira de se desenvolver economicamente, mas sustentável. Essa seria a maneira de estar minimizando, né? Não vou falar solucionando, mas vou falar assim, minimizando esse problema do aquecimento global. Agora, né, nós temos 2 aulas hoje. Vocês leram a matéria, vocês assistiram a videoaula. Na próxima aula aí, vocês vão estar fazendo todas as atividades do módulo estudado, módulo 8. Prestem atenção para não precisar ficar me perguntando no particular. Todas as atividades do módulo 8, que nós acabamos de estudar, módulo 8, galerinha, é o que nós acabamos de estudar. Menos, ou seja, não precisa fazer o em casa, certo? Tirou o em casa, não fez o em casa, tranquilo, não tem problema. Agora, as outras atividades, façam todas, certo? E fico devendo para vocês a correção. Até a próxima aula, turma.